9 sinais claros de que você é um escolhido de Deus segundo a Bíblia. Você já se perguntou se é um escolhido de Deus? Às vezes, a jornada da fé pode parecer solitária e causar dúvidas. Mas, fica atento. Há sinais bem claros que podem ajudar você a descobrir se está no caminho certo. Hoje, vou revelar 9 sinais, com base em exemplos bíblicos, de pessoas que ouviram o chamado divino e se deixaram conduzir com humildade. Estes exemplos são seguramente um guia para ajudar você a reconhecer o seu estágio atual. Pois é, quero dizer que fazer parte dos escolhidos é a melhor coisa que pode acontecer a qualquer pessoa na Terra. Isso significa que você é um representante de Deus. Significa que Deus está contando com você para fazer algo grandioso em sua geração. Isso atiça sua curiosidade? Fica comigo até o final deste vídeo, pois irei revelar tudo o que aprendi. Talvez você já tenha percebido alguns sinais. Mas isso deixa você em dúvida? Com a graça de Deus, esse vídeo vai resolver essa questão para você. Mas, antes de mergulhar na aventura desse aprendizado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível que estamos preparando para você. Então, vamos ao primeiro sinal. Podemos chamar esse sinal de convicção interior. Este é um sinal claro de que você é um escolhido de Deus. A certeza que invade o mais profundo do seu ser é a mesma certeza que teve Moisés quando ouviu o chamado de Deus na sarça ardente e seguiu a voz interior que o guiou para liderar o povo de Israel para a liberdade. Na história da sarça ardente, Moisés foi confrontado com uma experiência espiritual que mudou o curso de sua vida e de todo um povo. Quando ele se deparou com o chamado Deus para liderar os filhos de Israel rumo à libertação da escravidão no Egito, Moisés sentiu-se inseguro e inadequado para a grandiosa tarefa que Deus lhe propôs. Ele questionou sua própria capacidade e habilidades, sentindo-se intimidado pelo desafio que estava diante dele. No entanto, Deus não apenas o capacitou, mas também o encorajou, mostrando-lhe que sua presença seria constante em cada passo do seu caminho. Da mesma forma, todos nós enfrentamos momentos em que somos chamados a assumir desafios aparentemente impossíveis. No entanto, a história de Moisés nos ensina que a verdadeira coragem não vem da nossa própria força, mas da confiança naquele que nos chamou. Quando nos encontramos diante da sarça ardente de nossas vidas, os momentos de decisão, os desafios que parecem insuperáveis, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Assim como Deus esteve com Moisés, Ele também está conosco, capacitando-nos com força, coragem e sabedoria para enfrentar qualquer obstáculo que surja à nossa frente. Portanto, não deixemos que o medo ou a dúvida nos impeçam de seguir adiante em direção ao nosso propósito. Em vez disso, abracemos a coragem que vem da confiança em Deus e permitamos que Sua presença nos guie e nos fortaleça em cada passo, para a realização e o sucesso. Lembremo-nos sempre das palavras de Deus a Moisés: "Eu estarei contigo." Que essa certeza nos inspire a enfrentar cada desafio com determinação e confiança, sabendo que somos guiados pela mão do próprio Criador. O segundo sinal de que você é escolhido por Deus está relacionado com a superação das adversidades. Deus escolhe aqueles dispostos a superar adversidades. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, enfrentou muitas dificuldades, mas permaneceu fiel a Deus e acabou se tornando um líder poderoso no Egito. A escolha de José, por Deus, é uma narrativa profundamente comovente e inspiradora. A história de José nos faz sentir escolhidos de várias maneiras. Primeiramente, a história de José nos lembra que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Assim como José foi escolhido por Deus para desempenhar um papel crucial na história da salvação de seu povo, cada um de nós também é escolhido por Deus para cumprir um propósito único e significativo em nossas vidas. Essa percepção nos faz sentir especiais e valorizados, pois reconhecemos que fazemos parte de um plano divino maior.
Além disso, a jornada de José nos ensina que, mesmo em meio às adversidades e desafios, Deus está conosco e trabalhando a nosso favor. Apesar das circunstâncias difíceis que José enfrentou, sendo vendido como escravo, caluniado e preso injustamente, Deus estava sempre presente, guiando e protegendo-o ao longo do caminho. Essa verdade nos faz sentir amados e cuidados por Deus, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. A história de José nos faz sentir escolhidos, porque nos lembra do amor incondicional de Deus por cada um de nós. Somos escolhidos não por nossos méritos ou realizações, mas simplesmente por quem somos, filhos amados de um Deus, que nos ama além da medida. Essa verdade nos enche de gratidão e humildade, e nos motiva a viver nossas vidas de acordo com o propósito divino. O terceiro sinal de que você é um escolhido de Deus é revelado pela transformação pessoal, tal como aconteceu com Saulo, que se tornou Paulo. Depois de um encontro transformador com Jesus no caminho de Damasco, ele passou de perseguidor a apóstolo. Antes do encontro com Jesus, Saulo perseguia os seguidores de Jesus e estava cego para a verdade. No entanto, após esse encontro, ele experimentou uma transformação radical. Isso nos lembra que, não importam nossas falhas passadas ou quão longe possamos ter nos desviado do caminho de Deus, sempre há esperança de transformação e redenção. O encontro de Saulo com Jesus mostra que Deus pode escolher qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Isso nos encoraja a reconhecermos que também podemos ser chamados por Deus para servir e fazer a sua vontade, independentemente de quem somos ou do que fizemos. Após o encontro com Jesus, Saulo reconheceu sua cegueira espiritual anterior e se submeteu à vontade de Deus. A humildade e a obediência nos levam a descobrir o nosso propósito de vida e a nos comprometermos com a missão de Deus para cada um de nós. O encontro de Saulo com Jesus é uma poderosa ilustração da graça de Deus em ação. Não importa para onde possamos ter nos desviado, Deus está sempre disposto a nos perdoar e nos transformar pela sua graça. O sentido de propósito é o quarto sinal de que você é um escolhido de Deus. Deus revela um sentido de propósito àqueles que são escolhidos. Como Davi, que foi ungido como rei, mesmo quando era apenas um jovem pastor. Isso indica que havia um propósito maior que o guiou em sua jornada. Davi tinha algumas qualidades e características que fizeram com que fosse escolhido por Deus para liderar o seu povo. Demonstrava respeito pela autoridade estabelecida por Deus, pois mesmo quando teve oportunidade de matar Saul, que era seu inimigo e estava determinado a matá-lo, não o fez. Tinha desejo de aprender e se sujeitava à vontade de Deus. Era um verdadeiro adorador e tinha um coração grato. Possuía uma fé absoluta em Deus. Era responsável. Tinha um profundo amor pela lei de Deus. Revelava coragem e valentia, e não tinha medo de enfrentar gigantes e participar em guerras. É importante realçar que Davi não foi perfeito e ao longo da sua vida teve algumas atitudes que demonstraram algumas falhas no seu caráter. Mas, demonstrou arrependimento e foi perdoado. O quinto sinal é a capacitação sobrenatural. Quando você é escolhido por Deus, Ele lhe capacita de maneira extraordinária, como fez a Gideão. Gideão é um exemplo poderoso de alguém escolhido por Deus e capacitado sobrenaturalmente para realizar uma missão específica. Sua história é encontrada no livro de Juízes, no Antigo Testamento da Bíblia. Ele venceu um exército enorme com apenas 300 homens, demonstrando o poder sobrenatural de Deus. Deus capacitou Gideão com sabedoria e estratégia para liderar seu exército de maneira incomum e eficaz. Ele reduziu o número de soldados para enfrentar os midianitas, de forma que a vitória claramente seria obra de Deus e não do homem. Assim como muitos outros personagens bíblicos, Gideão recebeu um chamado direto de Deus. O anjo do Senhor apareceu a ele e o chamou de homem valente, apesar de Gideão se considerar o oposto disso. Apesar de suas dúvidas iniciais, Gideão demonstrou coragem e determinação para obedecer ao chamado de Deus.
Ele liderou seu exército com confiança, mesmo enfrentando uma grande desvantagem numérica. A história de Gideão destaca como Deus muitas vezes escolhe os menos prováveis para realizar grandes coisas e como ele capacita aqueles que ele chama. Gideão passou de um homem comum a um líder poderoso e inspirador, tudo por causa da capacitação sobrenatural concedida por Deus. Sua história continua a ser uma fonte de encorajamento e inspiração para os crentes até hoje. O sexto sinal de que você é um escolhido de Deus vem da compaixão pelos outros. A compaixão pelos outros é um sinal de que você é um escolhido por Deus. A exemplo de Maria, que aceitou o plano de Deus para ela, e mesmo diante de muitos desafios, foi uma mãe compassiva e amorosa para Jesus. Maria é frequentemente lembrada como uma figura que aceitou os desígnios de Deus com humildade e coragem, mesmo diante das dificuldades e do sofrimento que isso implicava, como o de testemunhar o sofrimento e a morte de seu filho na cruz. Apesar de todas as provações, a compaixão de Maria pelos outros permaneceu inabalável. Ela é frequentemente retratada como uma figura compassiva, atenta às necessidades dos outros e disposta a ajudar. Essa compaixão é vista como uma manifestação do amor de Deus em sua vida e uma demonstração do seu compromisso com o serviço e a bondade. Reconhecer sua perseverança e compaixão, mesmo diante dos desafios que enfrentou, inspira os crentes a também seguirem o exemplo de humildade, serviço e amor ao próximo. Maria, mãe de Jesus, oferece um exemplo poderoso para os cristãos que possam não se sentir como escolhidos de Deus. Quando olhamos para a vida de Maria, vemos alguém que foi escolhida por Deus para um papel extraordinário, o de ser a mãe do Salvador do mundo. No entanto, é importante notar que Maria era uma pessoa comum, uma jovem mulher humilde de Nazaré, que não tinha nenhum status especial na sociedade da época. O sétimo sinal de que você é um escolhido de Deus é a busca da justiça. Deus escolhe aqueles que buscam a justiça, como Esther, que corajosamente interveio pelo seu povo diante do rei persa. Ela foi uma voz para os oprimidos e uma defensora da justiça. Esther é vista como um exemplo de como Deus pode usar indivíduos comuns para cumprir seus propósitos divinos. Esther é considerada uma escolhida de Deus por sua disposição em agir corajosamente em nome de seu povo e pela maneira como sua intervenção foi fundamental para a preservação do povo judeu. Esther era uma jovem judia que se tornou rainha do Império Persa por meio de uma série de eventos providenciais. O contexto da história é a ameaça iminente de genocídio contra o povo judeu. Amã, um oficial do rei persa, planeja exterminar todos os judeus do império. No entanto, através da intervenção divina, Esther é colocada em uma posição estratégica para influenciar o rei em favor de seu povo. No final, graças à intervenção de Esther e à providência divina, o plano de Amã é frustrado e os judeus são salvos. O oitavo sinal de que você é um escolhido de Deus é a humildade e a obediência. A humildade e a obediência são características daqueles escolhidos por Deus. Como Abraão, que mesmo diante do sacrifício de seu próprio filho, demonstrou uma obediência inabalável à vontade de Deus. O relato bíblico descreve como Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal, sua parentela e sua casa e seguir para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão obedeceu a esse chamado, demonstrando uma fé profunda e muita disposição para seguir a vontade de Deus, mesmo sem entender completamente para onde estava indo. Sua humildade ajudou Abraão a passar no teste da obediência envolvendo a ordem de Deus em relação ao seu filho Isaque. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque como um teste de fé. Embora inicialmente relutante, Abraão mostrou sua confiança absoluta em Deus e manifestou a sua prontidão para obedecer, mesmo quando o pedido parecia contradizer as promessas de Deus. No último momento, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando que Abraão havia passado no teste. Em resumo, Abraão é considerado um escolhido de Deus por causa de sua fé, sua obediência e sua humildade diante da vontade de Deus. Sua história é vista como um exemplo de fé, humildade e obediência para os crentes em várias tradições religiosas. O nono sinal de que você é um escolhido de Deus se expressa através dos frutos do Espírito. Finalmente, ser escolhido por Deus é evidenciado pelos frutos do Espírito Santo em sua vida.
Como Paulo disse em Gálatas, esses frutos são amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No dia de Pentecostes, conforme registrado no livro de Atos dos Apóstolos no Novo Testamento, todos os discípulos presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia habilidade. Um dos apóstolos que mais se destacou nesse evento e deixou claro que era um escolhido de Deus, foi Pedro. Pedro, que era considerado um dos principais discípulos de Jesus, teve um papel proeminente no evento de Pentecostes. Ele foi o primeiro a se levantar e pregar para a multidão reunida em Jerusalém, explicando o que estava acontecendo e proclamando o Evangelho com poder e autoridade. Sua pregação resultou na conversão de milhares de pessoas naquele dia. Pedro demonstrou claramente os dons do Espírito Santo, especialmente na forma como ele falou com ousadia e sabedoria diante da multidão. Ele também exibiu discernimento espiritual ao interpretar o que estava acontecendo à luz das Escrituras e ao fazer conexões entre os eventos do Pentecostes e as profecias do Antigo Testamento. Além disso, a liderança de Pedro na igreja primitiva, sua coragem para enfrentar perseguições e sua dedicação ao ministério são todos aspectos que destacam sua posição como um dos escolhidos de Deus entre os apóstolos. Portanto, é justo dizer que Pedro foi um dos apóstolos que mais manifestou os dons do Espírito Santo no Pentecostes e deixou claro que era um escolhido de Deus para liderar a igreja nascente. Conclusão. Se você reconheceu alguns destes sinais em sua própria vida, saiba que você é escolhido por Deus. Assim como aqueles que vieram antes de nós na fé, que ouviram o chamado de Deus e o seguiram com humildade. Observamos que todos esses nossos antepassados tiveram algo em comum: a abertura para Deus. Todos atenderam ao chamado, ou seja, eles também escolheram Deus. Assim diz Paulo: Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então, se você se considera fraco e incapaz, pecador e indigno, você tem tudo o que é preciso para contribuir com a glorificação de Deus ao lhe transformar. Que você possa seguir o chamado de Deus com coragem e fé. Lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. Caso esta mensagem tenha tocado você de alguma maneira, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se em nosso canal. Deixe, nos comentários, sua experiência sobre a ocorrência de alguns desses sinais e explique como isso marcou a sua vida. Encorajamos você a compartilhar conosco suas experiências e vivências. Que a paz esteja com você. Esperamos encontrar você aqui, no próximo vídeo.